Estarei trabalhando sobre a autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é a capacidade de você atribuir somente a você a responsabilidade das decisões, das suas decisões que você toma, seja ela negativa ou positiva. Por exemplo, cada passo que a gente dá, a gente tem uma consequência daquele passo que a gente deu. Na nossa vida toda foi assim, se você parar para pensar. Então, assim, cada passo que você dá na sua vida pode ter uma consequência positiva ou uma consequência negativa. Então, é você se responsabilizar por aquilo. Porque muitas vezes você toma uma decisão, você fala, faz algo que pode gerar uma consequência positiva ou negativa. Então, você está pegando essa consequência e jogando a culpa no outro, nas pessoas, nas circunstâncias, no ambiente, ou você está pegando para si? Não, fui eu que tomei essa decisão de fazer, falar tal coisa. Então, isso é responsabilidade minha. Então, a autorresponsabilidade, ela está muito ligada com a questão de controle. Como assim controle? Então, o que você tem controle, o que você tem controle e o que você não tem controle. Nós muitas vezes não temos controle das pessoas, dos ambientes, nós não temos controle do que as pessoas vão falar, ou vão pensar, ou vão agir. A gente não tem controle sobre as outras pessoas. Como elas devem agir, pensar, fazer, a gente não pode controlar, porque quando a gente controla outra pessoa, isso é manipulação. Então, nós não temos controle sobre o pensamento ou a fala de outra pessoa. E a gente também não tem controle sobre o ambiente, nem clima, nem o passado, nem o futuro, nós não temos controle disso. A única coisa que a gente tem controle são as nossas ações do nosso presente. E isso a gente tem controle. Então, o que a gente pode controlar são as nossas ações, os nossos pensamentos, o como a gente vai falar com as pessoas, as decisões que a gente vai tomar. Mas a gente não pode ficar controlando, e a gente não sabe. Muitas vezes a gente... uma coisa que as pessoas geralmente criam muito é expectativa em relação a outras pessoas. Mas como assim você vai criar uma expectativa em relação ao outro se você não comunicou ao outro sobre a sua expectativa? Ninguém lê pensamento. Então não tem como o outro saber que você espera aquele comportamento dela se você não comunicou para aquela pessoa. Então, muitas vezes as pessoas criam essas expectativas e acabam o quê? Se frustrando. Ah, poxa, o fulano não falou aquilo que eu queria que ele falasse. O fulano não me levou para o meu restaurante preferido. Ele sabe que é meu restaurante preferido, por que ele não me levou lá? Você não comunicou para ele que você queria conhecer, que você queria ir no seu lugar favorito. Não tem como as pessoas lerem pensamentos. Outra coisa que a gente não tem controle é sobre sentimentos, emoções negativas, como raiva, frustração, desânimo. Porque muitas vezes esses sentimentos negativos, emoções negativas, eles estão ligados, a grande maioria das vezes está ligado com o nosso gatilho, com uma situação do nosso passado, que isso dispara um gatilho na nossa mente. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma situação no presente, faz com que a gente tenha essa mesma reação quando a gente estava lá na nossa infância ou na adolescência. E a gente, às vezes, reage da mesma forma, vindo assim, com tudo com a pessoa. Isso eu vou explicar mais no módulo que eu explico sobre a questão de como funciona a nossa mente, mais pra frente, tá bom? Mas só para você entender, assim, você não tem controle sobre esses sentimentos, emoções negativas, mas você tem controle como você reage a elas. Ou seja, você pode perceber, nossa, isso daqui está me relembrando algo do meu passado. Peraí, o que está acontecendo aqui não é a mesma coisa do meu passado. Essa pessoa aqui não é a pessoa do meu passado. Então você consegue respirar fundo
e ter uma maneira mais e procurar ter uma maneira mais assertiva, positiva e responsável de lidar com aquele sentimento naquela hora. Você pode falar para a pessoa, não, só um momentinho, me dá 5 minutos, eu preciso só me acalmar aqui. Entendeu? Você pode sair daquele momento, daquela situação que você está sentindo essas raiva, essas coisas aqui, vai lá, bebe uma água, vai para um lugar, se retira, entendeu? Qual é ter sabedoria? É como você vai reagir a elas. É isso que vai fazer a diferença. E isso sim você tem controle. As suas ações, as suas reações, isso você tem controle. E isso daqui é quando você pega a responsabilidade para você. Então, o que você tem controle na sua vida? O que você é responsável por controlar as suas ações, seja seus pensamentos, o que você vai falar, as suas decisões, o como você vai reagir às pessoas. E o principal, não é questão de, nossa, hoje o dia deu tudo errado. O fulano falou isso, o ciclano falou aquilo, choveu, trovejou, nevou, enfim. Não são essas condições ambientais, não são as pessoas que vão ter o direito de estragar o seu dia. A decisão de você ter um dia bom ou ruim está apenas nas suas mãos. Isso é autorresponsabilidade. Se você tem um dia que tá dando tudo errado, o que você pode fazer para melhorar o seu dia? Você pode respirar fundo. Não, peraí, deixa eu fazer algo que me dê prazer, algo que me faz relaxar. O que eu posso fazer por mim para me sentir melhor? Então, assim, isso você não pode deixar que as outras pessoas... Nossa, fulano estragou meu dia, acordei tão bem e fulano estragou meu dia. Ninguém tem essa capacidade. Ninguém. É você que é responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões, o como você vai se sentir. Então, nesse processo, nesse treinamento, a única pessoa responsável pelos seus excelentes resultados é você mesma. Então, não é questão de culpar que o treinamento não deu certo, não funcionou. Não, eu estou me dedicando, eu tô dando o meu melhor nesse treinamento. Eu estou fazendo exatamente todos os exercícios, eu estou me entregando em cada exercício. Então, é você sempre tomar a responsabilidade para você mesmo, certo? E quais são as 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade? A primeira é, se é para criticar os outros, cale-se. Por quê, gente? Tem pessoas que adoram criticar, analisar tudo, que acham que a crítica é um mal necessário, porque o outro precisa ser criticado para poder crescer, para poder evoluir, e acredita que uma crítica pode ser um feedback. Não é bem assim. Então, assim, em vez de você criticar, o calar-se é o quê? É calar-se para a crítica, e por que não focar numa sugestão, dar uma ideia? Que tal focar na solução do que no problema? Porque muitas vezes as pessoas ficam apontando para o erro, apontando para o problema, por que não foca na solução? Vamos olhar para a solução. Olhe para a solução, dá uma sugestão, dá uma ideia, porque geralmente a crítica, ela afasta as pessoas que estão em sua volta. E a partir do momento que você dá uma sugestão, dá uma ideia, aí as pessoas começam a procurar você, querer sua companhia. Nossa, você dá ideias legais, você dá sugestões legais, eu gostei e tal, e querem se aproximar, querem ficar perto de você. Uma coisa que eu aprendi até mesmo com a terapia comunitária integrativa, que o feedback que eles dão é muito interessante, e esse feedback a gente vai estar aprendendo também. Que o feedback, ele é assim,
o que eu gostei, o que eu gostei, o que eu vou levar para minha prática e o que eu faria diferente. Entendeu? Então, se tiver alguma coisa que você olhou assim e pensou em criticar, pensa assim, o que eu faria diferente dessa pessoa? E dá de sugestão, fulano, para tal situação, o que eu faria diferente? Eu faria assim, assim, assado. Entendeu? Porque isso já se torna uma sugestão. E isso é bem-vindo, porque você está trazendo uma ideia nova. Porque aí o outro vai pensar assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, gostei dessa sua sugestão, dessa sua ideia e vou levar para minha prática. E é assim que a gente cresce juntas, tá certo? Se é para reclamar, dê sugestão, que nem eu falei, que tem pessoas que ficam reclamando de tudo. Mas o que é a reclamação? É a ausência de autorresponsabilidade. É aquela pessoa que não quer olhar para dentro de si e quer colocar culpa nos outros, nas circunstâncias, no ambiente e ficar reclamando. Porque tá chovendo demais. Porque tá fazendo sol demais. Porque a pessoa fala demais, a pessoa fala de menos e a pessoa não quer olhar para si. Então, por isso que ela fica focando somente nas coisas erradas, indesejadas e não olha para si. Então, em vez de reclamar, dê uma sugestão. O que você faria de diferente? Dê uma ideia, tá certo? Que nem eu falei anteriormente. Se é para buscar culpados, busque solução. Que nem eu falei. Em vez de você ficar apontando, isso não deu certo por conta de fulano que fez tal coisa, que errou e tal. Em vez de ficar apontando o dedo para os culpados, vamos dizer assim, busque solução. Aconteceu alguma coisa que deu errado, vamos focar aqui na solução? Porque não interessa, gente, se você está num grupo fazendo um trabalho, por exemplo, na faculdade, tá ali no grupo, se reunindo, nossa, deu errado o exercício, alguma coisa, em vez de ficar, mas foi fulano que falou tal coisa, foi ciclano que falou tal coisa, e aí eu ouvi, não importa o culpado, foca na solução. Gente, errou, tá errado. Vamos focar na solução para a gente ver como é que a gente pode resolver isso daqui, como é que a gente pode sair dessa situação, e é focar na solução. Porque quando a gente foca na solução, isso traz aprendizado para todo mundo, tá certo? Isso é algo que a gente leva para a vida. Seja no ambiente da faculdade, seja no ambiente de trabalho, seja em casa. Em vez de ficar brigas de irmãos, em vez de ficar, foi fulano, foi ciclano, não, vamos focar aqui na solução, tá certo? Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Como assim? Porque tem muitas pessoas que lá na sua infância ou na adolescência, esse vítima, ele é até um sabotador, viu? Já fica no radar de você aí, porque quando a gente estiver lá na frente trabalhar sobre sabotadores, já fica no seu radar aí que se fazer de vítima é um sabotador. E lá na frente eu vou te explicar explicar bem mais sobre o que é esse sabotador. Mas se fazer de vítima, porque muitas vezes na infância da pessoa, para ela conseguir ter atenção, carinho, ser escutada, ela precisava se fazer de vítima. Ela precisava se fazer de coitadinha, de chorar, de gritar, de chamar atenção, para os olhares irem para ela. E isso, com o passar dos anos, criou-se um mau hábito. Entendeu? Então, assim, em vez de você cair novamente nesse mau hábito, por que não você se fazer de vencedor? Porque, assim, como a gente vai estar trabalhando, né, a nossa linha da vida, a gente vai ver no módulo para frente, a gente vai estar trabalhando a linha da vida, a gente vai estar trabalhando os momentos realmente que você se superou, as pérolas, eu vou estar explicando mais na frente o que são essas pérolas que eu tanto falo. Mas só para ficar o gostinho de quero mais para vocês.
Então, assim, quando você vê, assim, o tanto que você, por você mesmo, que você foi lá e fez, conseguiu conquistar aquilo, você fez aquilo sozinha, por mérito seu, com a ajuda de ninguém. Então, você tem muito mais. Então, assim, você compartilhar as suas conquistas, as suas vitórias, o passo certo, algo que você fez e deu certo, quando você vai compartilhando com o outro as suas vitórias, conquistas, tudo isso, o outro vai admirar você por você ser vencedora, por você ter conquistado aquilo ali. Então é muito melhor você ter um olhar de admiração por você, de ser vencedora mesmo, de ser assim resiliente, de você conquistar o seu, assim, errou, tá errado, mas você tá ali lutando para você ser uma pessoa melhor, do que ter o olhar de coitadinha, de pena, coitadinha. Não. Então, se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedora, porque você é vencedora. Você tem um diamante bruto aí dentro de você. Você é uma pessoa incrível. Então, acredite no seu potencial. Você não precisa desses olhares. Você já é uma pessoa incrível, tá certo? Então, acredite em você. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Então tem muitas pessoas que ficam se justificando quando faz algo errado, fica se justificando, eu errei por conta disso ou daquilo. Não, gente, errou, tá errado. O que você tem que fazer agora é tirar os aprendizados daquilo, tirar somente os aprendizados. Então, assim, uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte, que fracasso não existe. O que existe são maus resultados. Então, muitas vezes, a pessoa fica com medo de errar. Então, ela evita de fazer várias situações, ou de se arriscar na vida com medo de errar, com medo de não dar certo, com medo de se machucar. Não. A vida é feita de erros e acertos. Então não existe fracasso, existe resultados positivos e negativos. Então se permita errar, se permita cair, porque tudo isso faz parte do seu processo, da sua evolução, do seu crescimento. Então, assim, em vez de você ficar se justificando o que te levou a errar, o porquê que você fez assim, fez assado, não, tira o aprendizado, entendeu? Tira o aprendizado, porque assim, enquanto você não aprender, se você cometeu um erro e você continua cometendo aquele erro é porque você não parou para tirar o aprendizado. Então, você cometeu o erro uma vez, então pensa, tá, errei, tá errado. Não tem como voltar atrás. Mas o que eu posso tirar de aprendizado da situação? Tira o aprendizado e segue em frente, tá certo? E o sexto e o último, se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. Então, assim, antes de julgar alguém, calce o sapato dela primeiro. Porque para quem está de fora, não está vivenciando aquela situação que a pessoa está vivendo, o que levou a pessoa a agir, falar, tomar uma decisão daquele jeito, não cabe a gente julgar. Calça primeiro o sapato dela, se coloca realmente no lugar dessa pessoa e vê, entende a história dela, compreende, criar empatia, entenda suas atitudes. O julgar suas atitudes é mais no sentido assim, compreenda suas atitudes, o que levou ele a fazer aquilo. E muitas vezes, quando tem algum paciente ou uma outra pessoa que tem alguma coisa nela ali que te incomoda, nossa, essa pessoa é tão chata, essa pessoa tem uma voz tão irritante. Então assim, se coloca no lugar dela e pensa na sua história. O que essa atitude dessa pessoa está fazendo você provavelmente está fazendo você lembrar de alguém do seu passado que tinha essa atitude também, que te traz esse sentimento. Então é você entrar na sua história,
Primeiro, ver assim, o porquê que isso está me incomodando tanto. Se pergunte isso. Por que que isso que o outro está falando está me incomodando tanto? E pare para pensar, antes de já julgar, de criticar, de brigar com o outro. Então, comece a perguntar, por que que isso está me incomodando? Para entender a atitude do outro, por que que o outro tomou aquela decisão, calça o sapato dele, cria empatia, entra no lugar dele, da história dele, de vida. Tudo que ele passou, com a criação que ele teve, com a relação dos pais que ele teve, o que levou ele a tomar aquela decisão. Porque assim, é muito fácil quem está de fora julgar, mas quem está vivendo de dentro não é fácil. Tá certo? Então, ter essa empatia, esse olhar de amor com o outro, com o próximo e consigo mesmo também, tá certo?